Boa noite a todos. Nós estamos iniciando o nosso estudo de Apocalipse para continuar o estudo do capítulo 13. No estudo de hoje, nós veremos o que este capítulo define como sendo a imagem da besta. Como eu comentei com vocês, tem muitos detalhes e eu não queria deixar de compartilhar nenhum deles, né? Então, por isso, a gente vai ficar devendo e vai ser o nosso estudo da semana que vem específico sobre a marca da besta. Nós vamos fazer uma conexão direta, tá bom? Praticamente não tem como separar um conteúdo do outro, porque eles estão é, conectados, né? A imagem e a marca, mas assim como nós fizemos em estudos anteriores, né? O que nós estudamos no degrau anterior nos permite ter certeza e confiança do que nós estudaremos mais para frente. Dessa maneira, nós teremos certeza de analisar corretamente a marca da besta, se nós entendermos da melhor maneira que Daniel e Apocalipse nos indicarem assim sobre a imagem da besta, tá bom? Então, para nós iniciarmos nosso estudo, né? A gente acredita de fato que ocorre um milagre, né? Depois da oração, Deus coloca pensamentos e palavras em minha mente para que eu possa apenas ser instrumento, né? Com base no que eu estudei, me preparei e outros também estudaram. Então, por isso, eu vou pedir para a Raquel fazer uma oração por nós, pelo nosso estudo, por favor. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia, Senhor. Nós te agradecemos porque a nossa total dependência vem do Senhor e que o teu doce e consolador Espírito Santo esteja dirigindo a vida do Johan, ó Pai, para ministrar essa palavra a nós, que nós possamos ter entendimento de todas as coisas, discernimento, ó Pai, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração, Senhor, Amém. e que nós possamos não somente ter a letra, mas aplicá-la, ó Deus, Amém. vivenciá-la todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, traz mesmo, Senhor, o teu Espírito Santo para a nossa total compreensão, pois nós precisamos nesses últimos dias, ó Deus, esses dias que são maus, ó Pai. Nós necessitamos tanto, Senhor, do teu Espírito Santo, para nos guiar, nos direcionar. Ó Pai, fica conosco, Senhor, e nos dirige e é, em cada pensamento, Senhor, em cada pensamento que nós temos, ó Pai. Nós te Amém. agradecemos por tudo e te bendizemos em todas as coisas, porque o Senhor é bom, é sempre bom em todo o tempo. Amém. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Raquel. Nós estamos, então, iniciando nosso estudo, né? A imagem da besta, Apocalipse 13, continuando as profecias do Apocalipse. Vamos para uma é, curtíssima recapitulação aqui, ok? Eu vou trazer essa recapitulação só para a gente fazer uma ponte, tá bom? Então, Apocalipse 13 tem nos falado de uma besta que surge da terra, que é um sistema de poderes, e nos últimos dias, né, o papado, que já foi uma cabeça, que teve a sua cabeça, né, ferida de morte, está recuperando o seu poder. Então, sempre lembrando que o papado não é a besta, mas é uma das suas cabeças que vai configurar o comportamento da besta nos últimos dias, tá bom? É, a segunda besta que Apocalipse 13 descreve é um cordeiro, né? Tem, ele não descreve a figura do corpo, né? Mas ela tem, essa besta tem chifres como de cordeiro. Então, é diferente, né? Não é um animal selvagem, tem características diferentes do poder anterior, e nós estudamos por onde surgiu, como surgiu, o que representam esses dois chifres, etc., e nós conseguimos identificar como sendo os Estados Unidos.
união desses dois poderes é descrita em Apocalipse 13, né, através da união da igreja com o Estado, sendo que os Estados Unidos influenciarão, liderarão a favor do papado essa união, ok? A maneira de recapitulação. Nós estudamos também o período de tempo em que a besta que surgiu do mar, aqui nesse diagrama à esquerda, né, perseguiu os santos, conseguiu vencê-los, e porque Deus permitiu, por 1260 anos de escuridão, né, de perseguição, durou a Idade Média, do ano 538 até o ano 1798, quando uma outra besta que surgiu do abismo proferiu uma ferida mortal contra a primeira besta. Então ela era, né, existia, enquanto tinha domínio e enquanto conseguia, através de uma das suas bocas, lançar águas de perseguição para o povo de Deus. Então, o decreto de Justiniano, vocês se lembram, né? Conferiu ao bispo de Roma como líder de todas as igrejas do Império Romano. E ali, até 1798, quando Napoleão enviou o general Berthier, ele aprisionou o Papa, né, Pio VI, e ali terminou o período de domínio do papado, ok? Uma idade escura para a ciência, para a sociedade, inclusive para a religião. Surgiu, então, em cena uma nova besta que surgiu do abismo. O abismo, diferente do mar, que são povos, multidões, nações e línguas, o abismo representa um lugar escuro, sombrio, de trevas, né? Sem luz. E pela origem, pela localidade, né? Principalmente pela conexão com o Egito, como o Apocalipse 11 demonstra, essa besta é o ateísmo, né? Que no ano de 1798, na figura da Revolução Francesa, proferiu o corte entre a conexão entre a igreja e o Estado. A partir daquele ano, Igreja Católica e Estado se separaram. Isso foi bom para o mundo, né? A civilização, a indústria progrediu, a ciência cresceu, se desenvolveu, mas uma nova carta, um novo instrumento do mal estava em ascensão, que era o ateísmo e os seus desdobramentos, né? O comunismo, o socialismo, e isso chega até os nossos dias com diferentes vertentes. Quando é que o ateísmo foi vencido, ok? Nessa recuperação da ferida mortal por parte do papado. A partir de 1798 já começou o esforço de curar essa ferida, mas um ano marcante foi o ano de 1989, quando houve a queda do Muro de Berlim, um símbolo da divisão entre o que seria a parte ocidental dos Estados Unidos e a parte oriental da União Soviética, né? Os alemães decidiram um dia marcante, eles eliminaram e quebraram o Muro de Berlim. 2 anos depois, ocorreu o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, nós vimos de que em 1982 e 84, Ronald Reagan, né, um presidente da nação protestante Estados Unidos, se encontrou com João Paulo II e eles promoveram nos bastidores esse colapso desse sistema político que tinha uma herança filosófica ateia, né? O ateísmo, o socialismo. Então, foi um evento marcante porque ali dá início ao fim, não à extinção, da besta que surgiu do abismo, tá bom? Então, o que o papado está fazendo é absorver esse poder, né? Hoje, nos nossos dias, através da fraternidade, da questão de abraçar todos, etc. Se abriu ao mundo, eliminou um pouco a sua tradição para usar alguns elementos do discurso, né, do que é uma herança dessa filosofia, ok? Então, a partir desse ano ficou evidente que os Estados Unidos da América eram a única nação do mundo que tinha a denominação de ser a potência, né, do mundo. Porque até 1900, na década de 80, a gente vivenciou a Guerra Fria, então era muito nítido, né, que haviam dois polos, dois opostos e duas nações
poderosíssimas, né, no aspecto político e bélico principalmente. Mas como a União Soviética ruiu, ficou o único, né, no mundo, como sendo os Estados Unidos, o único país que pudesse ser chamado da maior potência do mundo. Ok? Hoje estamos vendo, nós vamos comentar posteriormente, né, um resquício do que é a União Soviética na Rússia, tendo uma batalha, uma guerra contra a Ucrânia e os Estados Unidos apoiando a Ucrânia para eliminar de vez o que seria uma herança da União Soviética, tá bom? Nós sabemos dos desdobramentos futuros sobre isso, mas nós vemos que os Estados Unidos, profeticamente falando, manterão o domínio no mundo, tá bom? E eles prepararão a união com o papado para influenciar o mundo todo, tá bom? Então, em que momento os Estados Unidos vão influenciar o mundo todo e eles vão permitir que a ferida mortal seja curada? Ou seja, o que caracteriza a ferida mortal curada? Que o papado volta a influenciar os políticos, se usa dos seus exércitos, dos seus mecanismos legais para perseguir o povo de Deus. Isso ainda não ocorreu, os Estados Unidos estão preparando o cenário, então nós teremos o quê? No futuro, uma aliança, né, entre principalmente a besta que surge da terra e a besta que surge do mar, e eles vão ainda absorver um inimigo vencido, mas que será absorvido da maneira de um novo sistema econômico global que utilizará elementos sociais do socialismo, do comunismo, tá bom? Então essa aliança será a união perfeita entre capitalismo, socialismo, né? É, a inclusão, etc, etc. Todos esses elementos que não necessariamente são bíblicos serão unidos numa aliança satânica para levar o mundo ao engano. Ok? Então, quando vai surgir a imagem da besta e quando será colocada a marca da besta, nós não sabemos. Não há um período profético que esteja definido em Apocalipse 13 para que isso ocorra, né? Mas nós vemos que o que deu início ao período de controle do papado foi quando o cristianismo, né, se uniu a Roma, ok? E quando é que a imagem da besta será formada? Quando o cristianismo se una a Roma, ok? Então, essa é a principal característica. A perseguição volta a ocorrer quando o cristianismo abraça a política que nunca deveria ocorrer pelo princípio de separação de igreja e Estado que Jesus estabeleceu, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Perfeito? Então, isso aqui é alguns elementos novos, né? Mas é mais recapitulação e conectando do quais são as bestas envolvidas em Apocalipse 13, 11 e o que se espera nos próximos capítulos de Apocalipse, tá bom? Então, este foi o último versículo que nós lemos na semana passada e vamos lê-lo novamente. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Está falando de quem? Da besta que surge da terra, ou seja, os Estados Unidos vão exercer todo o poder que a primeira besta está concedendo para eles, né, na sua presença, e faz com que os que nela habitam no mundo, né, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Isso aqui é ainda futuro. Nós estamos vendo aproximações muito intensas, muito próximas, né? Vale a redundância, no sentido de que os Estados Unidos têm um aliado muito importante com o Vaticano, com o papado, ok? Nós temos, pela primeira vez na história, um papa jesuíta, lembrando que os jesuítas surgiram para promover o retorno do papa ao poder político religioso. Nós temos um presidente católico, e nós vimos que Francisco nomeou 22 cardeais jesuítas, né? Então, provavelmente, não estou querendo ser aqui, fazer uma profecia, mas apenas um comentário meu. Depois dele, é bem provável que um novo Papa jesuíta continue na sequência, né? Ou seja, se está se estruturando o Vaticano de maneira que
os jesuítas continuem com a agenda proposta já há muito tempo por eles, ok? Então, algo que Apocalipse 13 também fala é que o dragão concede autoridade à besta que surge da terra. E Deus permitiu isso no passado. Essa setinha amarela aqui é um sinônimo de autoridade, tá bom? Esta besta que surgiu do mar concede autoridade para a besta que surge da terra, por influência dela, por interesse dela e usando, não obviamente todos, né, os que moram nos Estados Unidos e muito menos todos os políticos, mas muitas fichas que o papado tem dentro dos Estados Unidos, né, essa autoridade é transferida, né? Então, de maneira que é como se o dragão estivesse também conferindo autoridade aos Estados Unidos quando os Estados Unidos prepararem a imagem da besta. Ok? Nós vamos falar melhor sobre isso agora. Então, é nesse momento, ainda não ocorreu, né? Essa união. Ele ainda fala um pouco como cordeiro e por ora fala como dragão, né? Como o texto bíblico fala. Mas chegará um momento em que será tudo como dragão, tá? Então essa figurinha é interessante. Ele não vai se transformar num dragão, não é isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que ele fala como, mas eu coloquei só para a gente lembrar, ilustrar isso daí. Então, quando isso vai ocorrer? Quando nos seus discursos, na sua fala, ele vai eliminar as liberdades de expressão e principalmente a liberdade de religião, né, de exercer uma religião aos seus habitantes. Aí existe uma analogia muito interessante, né? Como é que uma nação fala, se não é através das suas leis? Quando o Congresso de uma nação estabelece novas leis, a nação representada por eles está falando, apresentando novas leis. Então, o dragão que se opõe ao caráter de Deus vai, através de leis, criar um sistema falso de adoração para obrigar, né, pelo engano ou pela pressão, os habitantes do mundo a adorá-lo, tá bom? Então, essa fala como dragão representa justamente a intenção desse dragão de querer receber adoração pela coesão ou pelo engano. Diferente de Deus, né? Ele não nos obriga nem sequer a pecarmos. Ele nos dá total liberdade, inclusive, para rejeitar. Então, ele aborrece quando um ser humano cria uma lei que obriga o seu semelhante a seguir uma determinada religião. E o que vai acontecer então quando essa união ilícita entre o Estado e a igreja acontecer? Se formará o que nós vamos ver agora, a imagem da besta, ok? A imagem não é a besta, é algo que, como se fosse uma ilustração, uma foto, né, dela, e ela vai entregar na mão ou na cabeça dos habitantes do mundo uma marca. E essa ilustração entre a imagem e essa simbologia, né, entre a imagem e a marca, definirão um falso sistema de adoração. Então, se vocês percebem na sequência de onde vem a autoridade e onde vem o engano, não são os jesuítas, não são os papas, não são os presidentes dos Estados Unidos, não são. Todos eles são fichas que o inimigo está movendo de diversas maneiras no grande conflito, através do engano, ou até em alguns níveis pode ser até intencional, mas quem está por trás de tudo isso é o dragão. Assim como em Gênesis, quem se escondeu atrás de uma serpente, né? Foi Satanás. Ele se esconde através dos poderes religiosos e através dos poderes políticos as suas intenções, ok? Então é ali que ele tem sucesso, né? No engano, quando ele esconde em pessoas que acreditam em Cristo, na Bíblia, etc., mas que desvirtuam tudo isso através da tradição, do desvio da lei de Deus, etc., etc. Tá bom? Então, nós continuamos aqui. Aqui é uma prova ao longo dos anos de alguns encontros que ocorreram entre alguns cardeais dos Estados Unidos. Eu não consegui pegar o nome deles, tá? Assim como os presidentes, né, dos Estados Unidos foram mudando ao longo da história, os cardeais também, porque eles faleceram e outros eram
eram chamados a exercer, né? Cardeais de Nova York, cardeais, não me lembro de algumas cidades chaves, né? Então, desde a época de Kennedy, Nixon, os cardeais já faziam encontros públicos com os presidentes e até mesmo, né, rivais dos presidentes. Aqui nós temos Bush, filho, e Al Gore, né, dos republicanos e dos democratas, né, juntos com o cardeal. Só para, nas entrelinhas, entendermos de que, independente da linha política que o país estiver, ele vai continuar com a agenda, ok? De tentar colocar o papado de retorno ao seu poder. Com Obama e com, se não me engano, Rodney foi o vice-presidente ou um dos seus ministros, né? Ali nós temos também outro encontro ali ilustrado, tá bom? Então, muita coisa é pública, muita coisa não é pública, e nós podemos analisar que isso está ocorrendo, sem entrar em questões de polêmicas ou forçar para uma questão de falsa conspiração. Mas o que nós vemos é que uma verdadeira conspiração está ocorrendo. Nos bastidores, os dois poderes estão trabalhando para ter um controle e estabelecer um governo mundial. Apocalipse 13, 14, o nosso segundo versículo da noite, diz: E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Você se lembra na história de Jó que Satanás pôde trabalhar com o fogo, com os ventos, com catástrofes, para retirar de Jó os seus bens e a vida dos seus familiares e filhos? E isso foi permitido por Deus? Da mesma maneira, no Apocalipse, esses poderes terão, nas regras do grande conflito, terão permissão para estabelecerem sinais falsos, seja para algumas lágrimas caírem, né, de alguns santos ou santas, imagens, seja para ventos, furacões, seja para alguns eventos naturais, seja para alguns eventos paranormais que levem a questão da idolatria com uma ênfase maior, ou algum engano do tipo OVNIs, ETs, é, sinais, né, de alguns especulam hoje 5G, hologramas, enfim, seja no céu, na terra, etc., será permitido e o inimigo tem condições de realizar esses sinais, ok? Então, nunca os sinais ou os falsos milagres foram um parâmetro para nós reconhecermos que ali está a verdade, não é? Os falsos milagres sempre existiram, desde a época do Egito, né? Os sacerdotes do faraó, eles já faziam falsos milagres. Então, nunca é o milagre que nos leva a crer que alguém está falando a verdade ou a mentira. É a palavra de Deus. Pelos seus frutos, né? Nós reconhecemos, nunca pelos milagres. Se fosse pelos milagres, milhares de igrejas que estão por aí, né? Realizando falsos milagres, estariam com a verdade, mas não estão porque não são os milagres que nos levam a reconhecer o engano. Uma conexão que nós estamos trazendo, né, sempre é que desde a época do Al Gore, né, ele foi um candidato, um personagem que levou muito, com muita intensidade a questão climática, e a partir dele a intensidade aumentou. Então o mundo está pegando fogo, né, o aquecimento global, os incêndios, os vulcões, diversos problemas da natureza estão ocorrendo por causa de quem? Esses dois homens estão apontando o dedo para nós, isso mesmo, por causa de nós, seres humanos, que não cuidamos do nosso planeta. E como nós somos os responsáveis, nós precisamos criar, nos adequar às leis que estão a caminho, tá bom? Então ali está o anzol que muitos que nem acreditam em Deus vão engolir, tá bom? Não estamos dizendo se o aquecimento global seja de fato correto ou não, do ponto de vista técnico-científico, mas eu sempre friso de que muitos meteorologistas, climatologistas, né, geógrafos, não acreditam que
o que nós estamos vivendo como aquecimento global seja causado pelo homem e seja apenas ciclos, né? Algum ciclo que nós entramos dentro do histórico que eles têm, tá bom? Então, não posso falar em nome deles, mas existem dois lados da moeda. O que nós sim podemos dizer é que o poder político e religioso mais influentes do mundo estão usando isso como carona para vender algo que por trás está, que será um falso sistema de adoração. Ok? Apenas para vocês pensarem, isso aqui é fato, né? Se a terra, do ponto de vista de uma falsa adoração, é uma mãe, né? A Pachamama, como se fala na minha terra, né? Na Bolívia, a deusa terra, e o panteísmo, né? Que inclusive Francisco promoveu quando foi para a Amazônia. E aí é paganismo puro, não é nem sequer disfarçado de cristianismo, né? E inclusive nas nossas fileiras alguém ousou dizer de que Deus estava falando com a terra e ambos criaram o ser humano, né? Gênesis 1. Então, como isso chega até, né, os meios cristãos, inclusive ao nosso, ao adventismo, mas isso tomou outro rumo, né? Graças a Deus. Mas nós vemos esse perigo, né, de dizer que a natureza, né, a mãe natureza, a mãe terra, precisa ser cuidada. Então, implicitamente, ela está sendo considerada como uma deusa, né, que nós precisamos cuidar e proteger. Deus nos ensinou a proteger da nossa casa, do nosso jardim, em Gênesis 1, porque ele colocou o ser humano para ser mordomo, jardinheiro desse formoso, desse lindo planeta. Mas não utilizar isso para promover o quê? Uma falsa adoração, ok? Então, na sequência, né? Que eles vão fazer? Que fizessem uma imagem à besta. Então, os Estados Unidos vão preparar e promover uma imagem da besta. O que representa a imagem? A gente vem falando, repetindo e a gente avança, tá bom? A imagem não é a besta, tá bom? É uma ilustração, é uma fotografia, é uma maquete, é algo que quando nós vemos, nós lembramos do que ela foi no passado. Por isso que eu coloquei aquele gráfico, né, da Idade Média, dos 1260 anos de perseguição. Então, a imagem vai se reproduzir, vai se formar quando a besta em ilustração ao que ela era no passado, antes da ferida mortal ter ocorrido, tá bom? Então, no passado, ela tinha controle do Estado através da religião. Então, algo semelhante vai ocorrer nos Estados Unidos, quando os próprios americanos, sem interferência oficial da Igreja Católica dos Estados Unidos, né, e sem interferência na mídia convencional de que o papado está ali por trás, mas quando os Estados Unidos, instigados pelos protestantes daquele país, que estão mais conectados com o papado do que nunca, né? Não, eles não têm mais o espírito de Lutero, de Calvino, de Wycliffe, né? De reformar a igreja. Eles estão mais mundanalizados do que nunca e mais conectados com a política quando eles irão propor para os seus representantes e legisladores o estabelecimento de leis contra a liberdade. Ali se forma a imagem, ou seja, é uma réplica do que o papado foi, mas ocorrendo nos Estados Unidos. E dali a pouco tempo isso vai se expandir para o mundo inteiro, porque o mundo inteiro estará em crise e a solução virá da nação mais poderosa, né, da maior que tem maior competência para ajudar economicamente, junto com o papado que também tem uma riqueza sem igual, ok? Então, eles vão fazer isso com o mundo inteiro e ali se forma a imagem, tá bom? Então, nós vamos falar depois em que momento deixa de ser imagem e a ferida mortal se cura. É praticamente logo depois na sequência. O que caracteriza que a ferida mortal de fato já se curou é quando a perseguição começa. Ou seja, o papado já está usando os exércitos, os soldados, a polícia, né, os juízes para capturar aqueles que são contra o aquecimento global, são contra uma lei para cuidar
do planeta no domingo, e são os fundamentalistas que guardam o sábado, porque eles são extremistas, né? Eles vão querer guardar o sábado, mesmo que o planeta esteja pedindo socorro, eles ainda são tão extremistas que eles vão contra a união das igrejas, né? E do mundo para proteger o planeta. Então, ali, quando se inicia a perseguição, finaliza a formação da imagem, ali já de fato a besta atuando, né? Através das águas de perseguição, ok? E ali, como essa ilustração bem pequena aqui, né? Os Estados Unidos já está somente e apenas falando como dragão, né? Através de leis, falando, como a gente comentou. Existe uma conexão muito interessante, muito linda, que eu não tinha me atentado até que eu ouvi um comentário de um palestrante, e por isso que eu compartilho com vocês. No passado, em Daniel, e aí novamente Daniel, né? Ajudando a gente a entender o Apocalipse. Tem duas histórias ilustradas em Daniel 6 e em Daniel 3 relacionadas a decretos de morte, ok? No caso de Daniel na Cova dos Leões, e olha de novo as coincidências, né, entre aspas, confabuladores prepararam uma lei, enganaram Dario para que ele escrevesse um decreto para que apenas Dario fosse adorado numa determinada condição, ok? No caso de Daniel 3, três capítulos anteriores, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ergueu uma imagem de uma adoração, né? E aí vejam que a palavra é a mesma, né? Imagem, falsa adoração. E ele obrigou aos seus súditos, entre eles israelitas, para que se ajoelhassem e adorassem essa imagem. Então, nós temos decretos de morte contra os filhos de Deus, o povo de Deus. A pergunta que eu faço, e eu vou dar um pequeno, né, alguns segundos para vocês pensarem. Qual é a diferença entre os dois decretos? Ambos eram de morte. Ambos eram contra o, os filhos de Deus, os israelitas, os fiéis, né? Ambos foram estabelecidos pelos reis, influenciados por sacerdotes, né, por confabuladores, conspiradores. Qual é a diferença dos dois decretos? Dessa diferença, nós vamos extrair uma conexão muito interessante com o Apocalipse. A diferença entre ambos é que, creio que está aqui, em Daniel 6, se obriga a não exercer a religião de qualquer súdito do império, né, Medo-Persa, e apenas exercer a adoração a favor do rei Dario por 30 dias. Ou seja, primeiro se obriga a todos a, por 30 dias, deixarem de exercer a sua religião, seja ela judaica, seja ela de outras, né, nações que sucumbiram diante do poder persa, né, Medo-Persa. Então, aqui nós temos um decreto de morte, nós temos já, adiantando aqui, um poder político, nós temos religiosos, provavelmente com ânsia de poder político, confabulando contra Daniel, o filho de Deus. Nós temos os soldados indo, né, por ordem dessa união ilícita, e exigindo que apenas Dario fosse adorado, ok? Então, uma diferença é que em Daniel 6 se obriga a não exercer a verdadeira adoração a Daniel, neste caso, porque ele era o foco da trama, ok? Então, percebam, toda a trama é para prender Daniel, não é para os medo-persas, não é para os gregos que estavam lá, não. Sempre é para perseguir o Filho de Deus, o povo de Deus. Mesma coisa será no Apocalipse, e é no Apocalipse. No caso de Daniel 3, né, o decreto obriga a uma falsa adoração. Ele não diz, não exerce por 30 dias ou define o período. Ele obriga para uma falsa adoração. Ali está a imagem de ouro. A estátua original não era de ouro, era de vários metais. A gente vai falar isso com mais detalhes depois. Está ali o decreto de morte, tá?
Então, a diferença é que um pede para não exercer e o outro obriga para exercer de forma direta a falsa adoração. Ok? Como isso se conecta com Apocalipse 13? Você se lembra que quando nós estudamos a besta que sobe da terra, nós vimos de que esses dois chifres de cordeiro são exatamente as liberdades, né, de expressão e a liberdade religiosa como sendo seus pilares? Então, o que vai ocorrer? Num primeiro momento, se impedirá que os judeus, ou adventistas, ou quem sabe batistas do sétimo dia, sejam impedidos de irem à igreja, de guardar o sábado, etc. Tá bom? Então, primeiro vai se impedir exercer a adoração no dia de sábado. E posteriormente, seremos obrigados a guardar o domingo por causa das leis que estamos comentando que vão surgir, tá bom? Quando a religião mais influente, né, colocar a política ao seu favor, então os políticos e os legisladores criarão leis para favorecer a guarda e o descanso no domingo, descanso da família, do planeta, etc, etc. Ok? Então, como é que esses dois chifres de cordeiro apareceram? Nós explicamos. Como isso vai ocorrer quando a imagem da besta se formar? Daniel 6 vai se repetir e Daniel 3 novamente. Tá bom? Então, a imagem da besta estamos dando mais detalhes sobre isso. Vejam que interessante. Se nós analisarmos duas instituições criadas por Deus no Gênesis, Deus criou o casamento, porque criou a Adão e Eva, né? Dois seres com gênero oposto, e eles, Deus uniu, né? E se tornaram uma carne só. E depois criou o sábado, né? O sétimo dia, para que essa família, esse lar, pudesse relembrar semanalmente quem era o Criador, tá bom? Então, quando é que nos Estados Unidos da América o casamento nos modos que Deus apresentou para o ser humano foi alterado? Em 2015, surgiu uma lei que aprovou que homens do mesmo, né, ou mulheres do mesmo sexo ou do gênero podem contrair matrimônio, e isso já é aprovado, já é público e os casamentos já estão ocorrendo. Então, se nós olharmos para o Gênesis, como nós estudamos na classe bíblica anterior, a primeira instituição do Gênesis caiu nos Estados Unidos, através de fala de dragão, através de leis. Qual será a próxima vítima? Qual será a próxima instituição que sofrerá o ataque? O sábado. Por quê? Porque o sábado nos lembra quem é o Deus verdadeiro a quem nós devemos adorar, porque Ele é o Criador. Então, um dia alternativo ao sábado dirá indiretamente para o ser humano que se inclinar diante desse sistema de adoração, que nós adoramos não o Criador do sábado e não o Criador dos céus e da terra, e sim adoramos e reconhecemos a autoridade de quem? De quem alterou do sábado para o domingo? O ser humano, o papado no passado, influenciado pelo inimigo das almas. Ok? Então é conectando Gênesis, Apocalipse e Daniel que nós podemos ter certeza do que vai ocorrer no futuro. Ok? Eu já contei um testemunho, né? Quando eu estava dando aula, então vocês podem lembrar dessa experiência que eu tive em relação à agenda que o papado está tendo através de diversos locais e padres nas paróquias do mundo inteiro, tá? Então isso é mais uma, eu testemunhei, né? Não foi numa igreja, não foi num templo, não foi estudando as profecias, que essa aproximação está ocorrendo nos nossos dias desde, né? Muitos anos atrás. Então vejam aqui, eu vou usar novamente Daniel para falar para nós a maneira correta que nós estamos interpretando. Apocalipse 12 mostra o dragão, Apocalipse 13 mostra duas bestas. Daniel 11 não vai utilizar a simbologia besta, mas vai utilizar a simbologia rei. Rei do norte, rei do sul,
para nessa luta entre supostos inimigos, né, que se atacam ao longo da história, ele vai ilustrar com outros símbolos o que nós estamos estudando hoje. Vocês querem ver? Tem vídeos, pelo menos 3 ou 4 vídeos, né, no nosso canal do YouTube, que falam a respeito de Daniel 11 apenas. Creio que são até 4. Então você pode ir lá e, de fato, confirmar que Daniel 11 está conectadíssimo com Apocalipse 13. E esse slide aqui é um resumo bem rápido, tá bom? Vejam que em Apocalipse 12:6, a mulher, né, a igreja, foge ao deserto. Em Apocalipse 13, o dragão concede poder à besta para ter trono e autoridade e perseguir aos santos, que são a igreja. Em Daniel 11, esse rei do norte, né, que se define como Babilônia, vai perseguir aos santos, ok? Em Apocalipse 12:13, esse poder, o dragão persegue a mulher. Em Daniel 11:36, o rei do norte fará conforme a sua vontade, ok? Em Apocalipse 12:14, 1260 anos de perseguição, né? 42 meses de perseguição que nós estudamos em Apocalipse 13, e em Daniel 11, esse rei do norte fará coisas espantosas, será próspero e até que a ira se complete. Ok? Não define período profético, mas fala de ira, né? Do rei do norte contra os filhos de Deus. Apocalipse 12:15, ele lançou a água de uma das suas cabeças. Isso é a mesma coisa que dizer que venceu os santos em Apocalipse 13. Em Daniel 11, 33 e 35, os entendidos cairão à espada, ou seja, os entendidos são aqueles que estudam a palavra de Deus, que entendem, né, os sábios. Eles cairão à espada, fogo, cativeiro e roubo. Mesma mensagem, né? Apocalipse 12, 16. A terra, né, um lugar desabitado, ajudou a igreja, né, acolheu os migrantes europeus. Em Apocalipse 13, 10, essa simbologia de Apocalipse 12 é descrita como a ferida de morte, o fim do período de hegemonia papal. Em Daniel 11, versículo 34 e 40, isso é descrito como sendo: os sábios serão ajudados com pequeno socorro. Ok? Então, o rei do sul, ele ataca com seus chifres, em revanche a ataques anteriores do rei do norte. Aqui está dizendo o quê? Que o rei do norte receberá uma ferida mortal. Ok? Então, o rei do norte equivale a Roma papal. E é uma das cabeças do dragão de Apocalipse 12. Apocalipse 12, 17 diz que o dragão sairá irado para perseguir a descendência, né, dessa igreja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou seja, serão perseguidos os que guardam o sábado, não serão perseguidos os que guardam o domingo, certo? Porque os que guardam o domingo não precisam receber a ira do inimigo, porque eles já estão a favor e do lado dele. Em Apocalipse 13, 3 diz de que essa cabeça será curada e a perseguição retornará. Em Daniel 11, é o sinônimo, né, o versículo 45 vai dizer: o rei do norte contra-ataca com carros e inunda. Não aparece à toa esta palavrinha. Inunda com quê? Com águas, com povos, multidões e nações e línguas, na simbologia apocalíptica. Percebem como a engrenagem, né, entre os capítulos, né, e a conexão maravilhosa entre Daniel e Apocalipse é fantástica, de maneira que nós podemos estudar, né, e interpretar da maneira correta. Por que o papado está interessado nos Estados Unidos? Não é porque os Estados Unidos da América, é porque eles são e representam a nação mais poderosa do mundo. Então, como que o mundo poderia ser enganado se não é através da influência da nação mais poderosa? Ok? Então, a influência positiva dos Estados Unidos será corrompida pela influência negativa do papado, e o que no passado era positivo, né, os Estados Unidos enviando missionários, evangelistas para diversas nações da Ásia, da África, da América Latina, se reverterá através da influência de leis, né? Então, a lei
de guardar o domingo, a lei dominical, primeiro vai surgir nos Estados Unidos. E depois, por influência, né, da Organização das Nações Unidas, liderada pelos Estados Unidos, o mundo inteiro seguirá o exemplo americano, ok? Para, para guardar o domingo de forma mundial. Então, algumas evidências, né, aqui. Roma Papal começou há décadas seu esforço por entrar nos Estados Unidos e influenciá-lo, né, para tomar o controle dessa nação que surgiu como protestante. Então, quem está por trás, na verdade, não são os papas, não são os padres, não. É o inimigo usando seus peões para poder se infiltrarem nos Estados Unidos para promoverem seus fins. Alguns símbolos satânicos, né, na arquitetura de Washington. Nós vemos aqui nos principais monumentos, né, o Capitólio, o Memorial de Lincoln, Jefferson, a Casa Branca, etc. Então, os símbolos, né, maçons, os símbolos dessa arquitetura são prova clara de que essa nação tinha por trás também pessoas com interesses ruins, e ali estavam deixando o quê? O seu sinal e as suas digitais para dizer: nós passamos por aqui e nós estamos no controle desta nação. A simbologia, né, o olho que todo vê, os números, a águia que não vem dos Estados Unidos, vem de Roma, né, os estandartes romanos, as folhas que estão aqui, representação de Roma, não é novo, né? São simbologias de povos do passado que descrevem que quem está por trás dessa influência econômica e política é o inimigo das almas, tá bom? Então, como eu disse aqui, né, o olho que todo vê representa o inimigo. Aqui é um estandarte, né, que praticamente é uma réplica dos estandartes romanos, né, do passado, mesmos elementos, tá? Então, Apocalipse 13:15, o que vai dizer? E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Então, novamente, né? Os Estados Unidos, a besta que surge da terra, terá autoridade pelo inimigo das almas para que desse um espírito à imagem, ou seja, ele vai dar vida no seu próprio país, para os seus próprios habitantes, serem obrigados a guardar um dia falso de adoração, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ok? Então, vamos analisar o que é dar espírito à imagem, o que é permitir que ela fale, permitir que ela fizesse, tá bom? O tempo todo o inimigo está tentando imitar a ação de Deus. Vejam que no Gênesis, por ação divina, Deus soprou o seu hálito de vida ao homem. O que os Estados Unidos estão tentando fazer? Por autoridade concedida ao dragão, eles vão soprar, né? Terá um espírito que dará vida a essa imagem. Depois de receber vida, o homem, Adão e Eva, passaram a falar. Essa imagem terá autoridade para poder falar. O homem foi ordenado para que ele trabalhasse, para que ele fizesse mesma coisa, o inimigo imitando através dos seus instrumentos, né? Esse homem recebeu vida e no caso, né, de Gênesis, Deus cria para dar vida, o inimigo cria quê? Essa imagem para que pudesse perseguir, matar o povo de Deus. Ok? Assim como Daniel 6, a conspiração foi feita para atingir Daniel. Esta conspiração está sendo montada para atingir os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Porque o dragão sai irado contra esse povo. Tá bom? Então, Apocalipse desmascara quem é aquele que está por trás de tudo, né? Então, a ação divina é imitada palidamente, né, com símbolos desses poderes em Apocalipse 13, através da imitação satânica. Ok?
Vamos analisar rapidamente. Eu comentei alguns pontos, eu vou trazer outros pontos, né? O que ocorreu em 1929, nessa questão da cura da ferida mortal, como a influência do papado tem aumentado. Em 1929, foi assinado entre o governo de Mussolini, né, e o papado o Tratado de Latrão. Ali, o papado recuperou 44 hectares. Ali, ambos poderes se reconheceram como o Reino da Itália e como sendo o Vaticano, né? A sede da Igreja Católica, ok? Então, ali são reconhecidos a jurisdição, a cidade do Vaticano como sendo o menor país do mundo, ok? Localizado na capital italiana, Roma. O que ocorreu em 1962? Só trazendo alguns detalhes aqui. Ocorreu que uma mudança na abordagem católica para aqueles que no passado eram chamados de hereges e agora são caracterizados ou denominados como irmãos afastados, ok? Deixa eu colocar isso aqui numa cor diferente para que fique um pouco mais claro de ler. E desculpem que ainda não está traduzido, tá bom? Então, não são mais hereges. A terminologia é alterada e agora eles são chamados de quê? Irmãos afastados. Eles precisam voltar ao redil, né? Ao berço da igreja mãe, ok? Então o tempo fez com que eles percebessem da mudança que eles precisavam ter, tá? Então basicamente o que está sendo escrito aqui é que unicamente mediante a Igreja Católica de Cristo, né? E o auxílio universal da salvação, podem se alcançar os meios da salvação e da sua plenitude. As demais igrejas, elas têm defeitos desde o ponto de vista de Roma, mas se considera elas como possuidoras de alguns elementos das verdades católicas. O batismo se estabelece, né, como um laço de unidade que espera que evolua até se transformar em uma unidade permanente, integrada e um fim ao retorno da unidade, um chamado da Igreja Mãe às Igrejas Filhas. Em 1962 se plantou algo que foi colhido, se não me engano, em 2018, 19, né? Quando os protestantes assinaram um acordo de retorno, né, à igreja mãe, e agora a igreja, né, naquele ano, pediu perdão pela perseguição, etc., e tudo mais, e agora ambos estão unidos mais do que nunca, tá bom? Então vejam o que ocorreu num ano e o que eles escolheram no outro, né? Aqui alguns exemplos também da aliança entre os dois poderes, independente de qual linha, se é republicana ou democrata, né? A aliança entre as duas potências, né, política e religiosa, está a caminho cada vez mais próximo ao longo dos anos. Esse jornal alemão, um prestigiado jornal alemão, ele vai pegar uma declaração de Colin Powell, reunido com João Paulo II, em 2004, e ele, Colin Powell, o secretário, né, de Estado americano, ele vai dizer aqui, de igual modo, ou de igual maneira, né, que os Estados Unidos pensa e atua como a Santa Sé a nível global. E isto nos permite estabelecer um companheirismo extraordinário. Finalmente, ambos possuem as mesmas metas. Perceberam? É oficial, é público, e aqui está parcial, uma verdade parcial, né? Quais são as metas? Proclamação da liberdade, a justiça, a tolerância religiosa e ética e o desenvolvimento social e econômico. Por que é parcial? Porque através dessa aliança eliminaram a ação e influência da União Soviética, mas o que eles estão preparando é algo que vai contra a liberdade, tá bom? E como é que o mundo vai engolir, né? Vai aceitar o engano? Assim como foi uma pálida imagem do que ocorreu na pandemia, né?
como é que milhares de pessoas poderiam ir presas para a prisão por apenas circularem no meio ao lockdown. Não estamos dizendo que o lockdown estava certo ou errado. O que estamos dizendo é que, diante de uma justificativa global, ou que todos possam aceitar, a perseguição foi aceita pela sociedade, né? Então, sem opção a julgamento, a análise, a declarações, a motivações, pessoas poderiam, algumas foram, né, espancadas, né, pelos policiais, outras foram colocadas em prisão, etc, etc. Então, os Estados Unidos têm múltiplas relações bilaterais a nível global e por isso ele tem interesse com o papado. Eles são aliados, ok? Já é público isso há vários anos. Uma declaração da encíclica papal Dies Domini, né? Os homens e as mulheres do terceiro milênio, ao encontrarem a igreja que cada domingo celebra alegremente o mistério donde lhe vem toda a sua vida, possam encontrar o próprio Cristo ressuscitado. Esse é um argumento tanto católico quanto dos protestantes, no aspecto de dizer que o que justifica o domingo como sendo o dia de repouso é que Jesus ressuscitou. Um pequeno detalhe, né? Eles não observam que Jesus repousou no sábado das suas obras redentoras ou redentivas, perdão. Ele trabalhou por 3 anos e meio e ele descansou no sábado, de forma que só no domingo ele ressuscitou. E em nenhum momento, aliás, ele sempre disse, né, que ele veio para cumprir a lei e os profetas e que nenhum jota, nenhum tio dessa lei mudariam e passariam. A prova disso é que seus discípulos, diversas referências bíblicas, guardaram o sábado, né? Sabendo do, do legado do seu mestre, né, depois da sua ressurreição. Então, é uma análise, mas não é um texto bíblico que leva a essa conclusão, ok? Quem estabeleceu essa análise e essa proposta foi a Igreja Católica. E se um movimento cristão absorve da mesma ideia, ele se caracteriza como sendo igreja filha desse movimento que deu início a esse pensamento, ok? Na época de Bento XVI, né, o Papa pede respeito pelo descanso dominical, tanto aos católicos quanto à nação, no sentido de promover uma necessidade de um equilíbrio, né, para um mundo laboral, para poder ajudar as famílias. Então, a agenda avança, independente de quem está liderando, tanto os Estados Unidos quanto o Vaticano, ok? O que diz o catecismo, né, da própria Igreja Católica, né? Nós observamos o domingo em lugar do sábado, porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Quem transferiu? Foi Deus, foi a palavra de Deus, foi o homem, foi a tradição. Eles assumem, nós estamos tirando isso da nossa própria, né, referência literária. Eles mesmos assumem. Então, quando nós aceitarmos o domingo, nós não estamos reconhecendo a autoridade divina que estabeleceu o primeiro e o verdadeiro dia de repouso, né? E sim reconhecendo a autoridade de quem alterou. Uma vez alguém me falou algo muito simples, mas muito lógico, que me levou a trazer mais um argumento em relação a essa questão, né? Do sábado e o domingo. O que surge primeiro? O verdadeiro ou o falso? Qual dos dois dias surgiu primeiro? Tanto católicos quanto adventistas reconhecem que foi na criação que surgiu o sábado, né? Como dia de guarda. Os judeus guardavam, etc. E o domingo surgiu depois. Então, por comparação, a gente poderia dizer, né? Não existe uma nota falsa de R$ 70, porque não existe a nota verdadeira de R$ 70. Então, o inimigo vai imitar algo que Deus já criou anteriormente, ok? E um outro argumento, né? Se Deus tivesse autorizado seu filho
a mudar o dia de guarda, o seu filho teria falado, primeiro. E segundo, indiretamente, Deus estaria reconhecendo que ele errou, que ele está mudando os seus planos, que ele está alterando o curso, né, do repouso para o ser humano, etc. Então, Deus não erra, Deus não muda, e por isso que a sua santa lei continua permanecendo, né, para sempre. Mais um argumento, né, apenas no âmbito lógico. Por que apenas mudaria, Deus corrigiria o dia de guarda, né, e não corrigiria outro mandamento? Porque o sábado é o único que nos faz reconhecer quem é Deus, de fato, Criador e Redentor, né? Então, nós não estamos estudando esse assunto, né? Mas apenas trazendo alguns elementos. Se a gente pudesse, em outra classe bíblica, estudar as doutrinas, né, da Igreja Adventista, nós falaríamos e traríamos muito mais argumentos. O mandamento da Igreja, uma referência no Catecismo, né, determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa, de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Essa conexão com o culto, né, com a missa no dia de domingo, ok? Então, uma referência, né, da nossa escritora americana, profetisa, né, inspirada por Deus, ela vai dizer no livro Grande Conflito, Ellen White, fazendo uma releitura do que estamos falando entre Daniel e Apocalipse. Tanto no velho como no novo mundo, o papado receberá homenagem pela honra prestada à instituição do domingo, que repousa unicamente na autoridade da Igreja de Roma. A sagacidade e astúcia da Igreja de Roma são surpreendentes. Ela sabe ler o futuro, aguarda o seu tempo, vendo que as igrejas protestantes lhe estão prestando homenagem com o aceitar do falso sábado e se preparam para impô-lo pelos mesmos meios que ela própria empregou em tempos passados. Ela diz ainda mais: pouco sabem os protestantes do que estão fazendo ao se proporem aceitar o auxílio de Roma na obra de exaltação do domingo. Enquanto se aplicam à realização do seu propósito, Roma está visando restabelecer o seu poder para recuperar a supremacia perdida. É interessante que nós acabamos de dizer que a imagem da besta surgirá nos Estados Unidos. Então, são os protestantes que abandonaram o espírito de reformar, de protestar dos seus fundadores, que formarão a imagem. Não são os católicos dos Estados Unidos, não são outros cristãos, serão os protestantes dos Estados Unidos que instigarão os seus políticos a estabelecerem esse tipo de leis. E se a gente fizesse uma comparação rápida, né? Eu estive o mês de agosto inteiro lá. E por comparação com o que está ocorrendo no Brasil, nós podemos dizer que esse movimento a favor do conservadorismo, da família, etc., etc., está aproximando os protestantes dos Estados Unidos e do Brasil para os políticos que simpatizam por interesses, né, sejam eles sujos ou limpos, para usarem as igrejas como massa de manobra ou votos, né, ao seu favor. Então, para não, estou falando de maneira indireta, né, para ser um pouco mais direto. Os protestantes simpatizam com os republicanos, né, e por isso apoiam Trump, para que, se ele voltar ou um republicano voltar, para que ele possa voltar estabelecendo esse tipo de agenda. E no caso do Brasil, os protestantes simpatizam com Bolsonaro para que ele conceda apoio, né, e conceda regalias a esses grupos de cristãos que, na verdade, ali não têm interesse, né, a exemplo de Cristo, eles têm outros interesses. Ok? Então, ali a gente pode ver que esses movimentos de união, de aproximação das igrejas com o Estado, independente da linha política que for, levarão
a formação e a aceitação de leis dominicais, porque esses movimentos são dominicais, né? Então, a gente vê que nos Estados Unidos está ocorrendo algo que o Brasil está replicando, tá bom? E aí, na figura oposta, nós vemos quem? Uma herança da, da Revolução Francesa, do comunismo e do socialismo, os democratas, e aqui no nosso país nós vemos o partido oposto, né, ao atual presidente, né, trazendo a mesma oposição, a mesma linha, etc., mais liberal, etc., etc. Então vejam que Marvin Maxwell, nós já vamos terminar aqui nosso estudo, nesse slide, tá bom? Marvin Maxwell ele vai dizer o seguinte, né? Nos últimos 150 anos, o número de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia cresceu cerca de 3.000, né? Em 1863 para mais de 16 milhões em 2009. Os batistas do Sétimo Dia, que eram muitas vezes mais numerosos, né, que os adventistas em meados do século XIX, têm hoje um total de cerca de 50 mil membros. Então, na análise desse pastor, desse autor, ele diz assim, né? Creio que uma das razões é que colocamos o sábado no contexto escatológico. Não colocamos o sábado apenas na lei de Deus, não colocamos o sábado apenas do ponto de vista da criação, colocamos num contexto escatológico. E o contexto escatológico só pode ser sustentado e fundamentado por causa da criação, né? Do que Jesus fez com o sábado e na questão da lei de Deus, né, que não será alterada. Então, apenas para a gente terminar, né, Deus vai permitir que a verdade seja dita nos últimos dias, e isso também se encontra em Apocalipse, né, nós vamos estudar quando estudarmos Apocalipse 14, mensagens poderosas serão dadas ao mundo, e o mundo se atentará do engano, quando o forte clamor levar esta mensagem para todos, dizendo: não recebam a marca da besta. Nós vamos identificar qual é a marca na semana que vem. Sai dela, povo meu. Esse chamado é para você, que faz parte da igreja mãe ou da igreja filha, que está encaminhando para recuperar o seu poder. Ouça a voz do Espírito Santo. Deus deseja que você se prepare para o grande dia e esteja em paz, né, com Cristo no coração, guardando a sua lei por amor e por gratidão a Ele, e não para merecer algo que nós não conseguiríamos, né? Porque nós não guardamos a lei para obter algum favor de Deus, nós obedecemos ao nosso Pai porque Ele nos ama e Ele sabe o que é melhor para nós. Vamos orar para terminarmos. Querido Pai, nosso bom Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado pelos livros de Daniel e Apocalipse. Obrigado porque eles nos permitem colocar uma lupa, óculos, de maneira que nós possamos fazer a leitura correta do que está ocorrendo hoje. Obrigado pelas pessoas que têm interesse em sua tua palavra, pelas pessoas que estão assistindo às gravações nossas e de outros mensageiros teus. Abençoe cada um deles, conceda-nos sabedoria, discernimento, e que teu Santo Espírito esteja conosco todos os dias, até que possamos com alegria receber o nosso querido Salvador. Toque o coração, acesse o coração, a mente daqueles que ainda estão indecisos, que eles possam entregar sua vida a Ti. São bênçãos que nós suplicamos e pedimos em nome de Jesus. Amém.